Então, vamos começar. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Silvia, eu estou vereadora por um mandato coletivo, juntamente com o Pablo Carajol e João Scarpa, pelo PV, e estou como diretora da Escola do Legislativo, né, de Piracicaba, juntamente com o vereador Pedro Kawai na coordenação. E, infelizmente, né, tudo isso que está acontecendo, essa tristeza toda, mas felizmente que a gente está conseguindo, de forma remota, aí, continuar os cursos, os debates pela escola, por alguns fóruns também. Então, isso é bacana que a gente está sempre aí vivo, né? E hoje eu queria agradecer em especial a professora Gláucia, já vou falar do currículo dela e da palestra, e a vereadora e amiga Rai, né, que propiciou também essa vinda da Gláucia, intermediou tudo. A gente acabou não conseguindo fazer todos os eventos da Semana da Mulher, né, pela Câmara, mas pela escola a gente está trazendo esses dois encontros, hoje e amanhã, com a professora Gláucia, falando da história do feminismo. Então, queria agradecer desde já a Rai, que daqui a pouco dá uma palavrinha, a professora Gláucia, e para quem está entrando, dizer que os cursos continuam, né, nesses 15 dias. Eu vou depois falar, mas tem um curso sobre habitação social, que é o último, tem o curso sobre deficiência do Espaço Pipa, a formação do artista no teatro no interior e sobre gestão dos recursos hídricos, né? Já que dia 22/3 é o dia da água. Então, no dia 22/3 temos 2 palestras e amanhã eu trago mais informe certinho dos horários, mas no site da Câmara, né, da Escola do Legislativo, vocês podem fazer as inscrições. Se por acaso não fizerem as inscrições, pode assistir pelo YouTube. Então, tem várias palestras sobre água, dia 22/3, habitação, dia 23/3, rios urbanos, também ainda nessa linha dos recursos hídricos e água, dia 24/3, o modelo social da deficiência e os 38 anos de atuação do Espaço Pipa, dia 25/3, e a formação do artista de teatro no interior, de 29 a 30/3. Então, a escola continua, né, dessa maneira, e estou muito feliz, porque nós estamos aqui em 43 pessoas, né, numa manhã de quarta-feira, e para discutir um tema tão importante, né, bem nesse mês que se comemora aí o Dia, né, Dia Internacional da Mulher. Eu vou falar o currículo rapidinho da Gláucia, mas acho que a Rai depois dá um oi aí para ela. Graduada em História, Gláucia Fracaro, professora doutora Gláucia Fracaro, graduada em História, mestre em História e doutora em História Social. Professora universitária da Federal de Santa Catarina, foi coordenadora de Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Em 2016, defendeu a tese Os Direitos das Mulheres, Organização Social e Legislação Trabalhista no Entre Guerras Brasileiro. E em 2017, recebeu o Prêmio Mundos do Trabalho em Perspectiva Multidisciplinar, da Associação Brasileira de Estudos de Trabalho, ABET. Então, Gláucia, é um prazer muito grande, seu currículo é excelente, eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa, tá? Ô, Rai, você pode dar um oi aí? Falar um oi rapidinho, um salve aí para a Gláucia, bem-vinda, Gláucia, que também, que bom que a Escola do Legislativo aceitou, né, esse curso, muito interessante, e porque a escola, como o próprio nome diz, né, é uma escola para formação, e trazer esse tema sobre o feminismo é muito... está na centralidade da nossa pauta hoje, especialmente considerando que nós estamos num momento de perdas de direitos
E quando nós tratamos da questão do feminismo, é buscar a questão da igualdade de gênero na sociedade em todos os sentidos. Agradecer muito a participação aqui da Glaucia conosco, a participação de todas as pessoas, essas mulheres, acho que a grande maioria são mulheres, né? Mas tem aí o Scarpa e o Pablo, pelo menos, que são os nomes que eu estou vendo aqui do gênero masculino, mas eu acho que é super importante. E aí, Silvia, permita-me fazer uma saudação, na verdade, um voto de pesar pela perda de uma companheira nossa, militante do movimento feminista, aqui em Piracicaba ontem, vítima de uma crueldade, foi ateado fogo nela, né, por uma mulher, inclusive, em razão de uma discussão caseira, por conta de som alto, e foi ateado fogo nesta mulher, Vanessa Augusto Santa Bárbara. Ela veio do Rio de Janeiro, fugida de uma violência, e, por fim, ela veio a óbito ontem, e essa é uma tragédia. Nós temos uma luta hoje em defesa da vida, e nós estamos perdendo vidas em razão da Covid, mas estamos perdendo vidas por tamanha crueldade. Então, aqui deixo o meu voto de pesar, e, com certeza, a morte da Vanessa é a morte que nos afeta, e cada uma que nós perdemos é uma menos na luta, e nós precisamos, na verdade, buscar os direitos nossos para que não aconteçam tragédias iguais a esta. E, igualmente, nós temos que deixar aqui também o nosso grito: quem matou Marielle? Porque Marielle também ainda não sabemos quem a matou. Aliás, sabe-se, o Estado, nós temos, na verdade, feito um movimento também contra a violação que o Estado pratica contra as mulheres, e aí o feminismo vai tratar disso, com certeza, né, Glaucia? E aí também só não descobriu ainda quem matou a Marielle, porque o Estado tem se omitido no seu papel da garantia dos direitos das mulheres. Então, deixo aqui o meu voto de pesar, seja pela Vanessa também, seja por Marielle. Presente, Marielle, presente, Vanessa, presente todas aquelas mulheres que nós perdemos ao longo da nossa história aí. Seja bem-vindo e bom curso para todas nós. Um abraço, Glaucia. Um abraço, Silvinha. Obrigada, Rai. Com você, Glaucia. Obrigada, Silvia. Obrigada, Ana. Eu quero começar agradecendo principalmente a Ana e a Silvia e todo mundo que proporcionou esse encontro para a gente, que elas organizaram com muito carinho, né? Se dedicaram bastante para que a gente pudesse estar aqui hoje. E quero agradecer a Rai, que também é fundamental para que a gente pudesse fazer esse curso hoje. O mandato da Rai em Piracicaba tem sido o nosso ponto de apoio na luta também. Então, Rai, muito obrigada por ter proporcionado esse encontro aqui para a gente. Um grande abraço para você, uma companheira valiosíssima na nossa luta feminista e na nossa luta contra o conservadorismo, né? É um ponto importante o que a Rai falou, gente, que às vezes a gente separa um pouco as coisas, mas a luta das mulheres não está em nada separada do que é o avanço, né, do que são as ameaças dos direitos e o avanço do conservadorismo. Não é à toa que quando aconteceu quando a gente teve, né, o momento do impeachment da Dilma, quase todos os parlamentares que eram favoráveis a isso, no plenário diziam pela família, pela não sei o quê, né, discursos muito fundamentados numa lógica
que eles gostariam, né, que fosse a lógica de gênero, ou seja, de mulheres que ficassem confinadas no papel de cuidado sem valorização, né? E a gente acha que as coisas não andam juntas, mas andam bastante, porque também com todo esse projeto que está sendo aplicado no Brasil, né, de diminuir vagas de leitos de UTI, diminuir creches, ficar sem escola, como a gente já tem ficado há quase um ano, a gente acaba se deparando com uma realidade muito cruel, que é a de que não tem muito espaço para as mulheres atuarem politicamente, que estão confinadas numa determinada tarefa social, né, que é de fazer o que o Estado tem se negado a fazer, que é cuidar das pessoas. Então, mas a gente vai aprofundar esses temas todos aqui no curso. Também fico muito feliz pela Escola do Legislativo ter dado esse tempinho para a gente poder, porque é um tempo de qualidade, né? 2 horas hoje, 2 horas amanhã, para a gente poder se aprofundar nas questões sobre a história do feminismo. Então, isso é muito importante, que a gente gaste esse tempinho na análise. É importante para a cidade, mas é importante também em termos nacionais, que a gente consiga fazer essa análise, né, e reunir essas questões todas numa visão que considere as mulheres como parte fundamental do mundo. Eu vi aí a Adri Frias, que alegria. Quero saudar minhas amigas, vocês que estão me ouvindo também, que estão fazendo parte do curso. Quero apresentar para vocês uma companheira também, que eu já vou falar um pouquinho dela, que é a Deia. Antes de falar da Deia, eu vou me apresentar também, né? Porque eu conheço a Rai me conhece, mas e elas já falaram um pouquinho do meu currículo, mas eu vou falar um pouquinho também da minha atuação, né? Eu, durante muito tempo não, desde 2016 eu atuei aqui também no sindicato, na assessoria sindical do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui em Campinas, numa articulação estadual, né, delas. Sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, que é um grupo de mulheres que se preocupa muito com esse avanço conservador no mundo e que procura organizar as mulheres nos seus territórios. Então, é a partir desse acúmulo todo, né, de pesquisa e também dentro do próprio movimento social que eu trago essas reflexões para vocês. Então, com a gente hoje, a gente tem uma companheira aqui também de Campinas, que é a Deia. Deia, você está aí? Pode abrir a câmera um pouquinho? Será que ela está ali? Eu Tá. estou, mas está dando que o moderador desativou o vídeo. Ah, entendi. Deixa eu mostrar ela, Silvia. Só um minutinho que eu vou ativar. Obrigada, viu? A Déia é uma companheira aqui de Campinas, mas ela atua no eixo Campinas-Piracicaba. Aí eu quero apresentar ela para vocês. Aqui, ó, essa é a Déia, da Marcha Mundial. Déia, fala um pouquinho, se apresenta um pouquinho. Eu conheço a Gláucia há muitos anos e não, a gente abafa essa parte. E a gente tem sido companheiras de luta, de campanhas aqui na cidade, de Marcha Mundial das Mulheres, que eu acho um movimento muito importante e ainda precisa ser reconhecido o quanto ele traz as vozes de mulheres que comumente não encontram vozes, seja no movimento, seja na sociedade, e elas estão na marcha, elas estão ali peitando muita coisa, né, Gláucia? Então, exatamente. E é esse o nosso objetivo, né, enquanto mulheres, né, alcançar a nossa voz, dar voz para o maior número possível de mulheres. Então, a gente segue aí, firmona. Sim. E vamos ver se no final amanhã a gente faz aquela reflexão sobre Piracicaba, né, Déia, especificamente. Estou lendo um relatório de 160 páginas que saiu sobre... Você viu do IBGE, saíram números novos. Exato, esse é um novo. Gente, tem coisas que estão deixando a gente bem preocupadas, né?
As mulheres estão saindo, nessa crise do Covid, as mulheres estão saindo mais ainda do mercado de trabalho formal, né? Em regiões boas, industrializadas, como Piro. Como? É uma crise sanitária, uma crise do capital, e a cada crise nós somos... As mais atingidas. Né? Exatamente. Certo. Amanhã a gente vai fazer essa reflexão sobre o presente com a Déia, e aí a gente pode, para dar mais materialidade para o curso também, porque a gente vai voltar muito no passado, vai falar de conceitos, mas amanhã a gente tenta arrematar com essas questões mais do presente, tá bom? Obrigada, viu, Déia? Vou começar aqui com as coisas velhas, então, do século XIX. Vou continuar aqui, só que tá fora bom. do... Obrigada, querida. Muito bem, gente. Então, vamos começar a botar a mão na massa, hein? Então, pega seu café e vamos para a nossa lida. A questão é a seguinte. Eu vou começar com um trechinho de um livro que tem me chamado muita atenção, que é esse aqui do Coro Imperial, da Anne McClintock, que esses dados, na verdade, eu fui confirmar com a minha amiga Marilane Teixeira, que ela é maravilhosa dos números, economista e tudo mais, que um dia, você podia trazer ela para falar também, que ela é impressionante. Mas ela diz que esses dados podem ser, assim, quase uma sugestão só, porque não necessariamente eles se desdobram na realidade. Mas que as mulheres fazem 2/3 do trabalho de cuidado do mundo, isso é verdade. Ela confirmou. As mulheres fazem 2/3 do trabalho de cuidado do mundo, ganham 10% da renda e são donas de menos de 1% da propriedade. Isso reflete numa coisa que é fundamental de dizer, que é a cadeia global de cuidados. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar disso, mas a gente tem cada vez mais uma migração intensa de mulheres de países muito pobres para países, mulheres e homens, de pessoas de países muito pobres, para países muito ricos, com o objetivo de garantir o trabalho emocional e a reprodução da vida do lar, da casa. É que em inglês a gente usa muito do lar, não quer dizer necessariamente o lar perfeito, né? É a diferença de uma casa com pessoas e de uma unidade domiciliar. Mas é isso, né? Então, uma migração muito grande de homens e mulheres que saem das suas casas, saem dos seus países para países mais ricos. Isso gera uma massa intensa de trabalho que em 2009, envolvia 53 milhões de mulheres, que a gente considera ser quase 10% do trabalho mundial, da força de trabalho mundial. Isso implica, gente, para vocês terem uma ideia, numa imensa remessa de fluxo monetário. Então, significa assim, o que é fluxo monetário? É o dinheiro que sai de um país e vai para o outro. O fluxo monetário de trabalho de cuidados é o segundo maior fluxo monetário do mundo. Só perde para as receitas das companhias de petróleo. Só que com a diferença que petróleo tem um valor agregado imenso. E o cuidado não tem um valor agregado muito alto. Então, você imagina a quantidade de pessoas envolvidas. Isso significa 500 bilhões de dólares por ano, de acordo com o Banco Mundial, não é nenhuma fonte comunista, não. E mostra que a mercadoria que os que os países mais pobres têm para oferecer para os países mais ricos é o trabalho. E o trabalho voltado para a sustentação do cuidado, do trabalho doméstico. Essa mercadoria que a gente exporta, a gente que é país pobre, que a gente exporta, que é o trabalho, envolve pelo menos metade de mulheres. É uma coisa muito grande, né? Mas aí a gente pode falar um pouco de qual é a origem disso. Como é que a gente foi parar no mundo de cuidados? A gente foi parar no mundo de cuidados quase ao mesmo tempo que o termo raça passou a designar uma hierarquia social. O que é uma hierarquia social? É um elemento que a gente considera um organizador das nossas relações. Por exemplo, pessoas brancas, supostamente, têm mais valor do que pessoas negras. Da onde que essa ideia vem? Ela tem uma transformação na história, ela tem uma conformação histórica. E quando eu digo de uma conformação histórica, eu estou dizendo o quê?
que ela merece um busto numa praça pública. Não, a conformação histórica quer dizer algo que se transforma com o tempo, algo que permanece, né, mas de uma forma diferente, que se transforma com o tempo. Então, no caso de raça e gênero, que é um termo mais conhecido também, essas duas coisas se transformaram num elemento que organiza a sociedade, ou seja, que atribui um valor, que uma vida vale mais que a outra, no século XIX. Aí vocês vão me dizer assim, mas, Glaucia, na verdade, a escravidão já existia há muito mais tempo que isso. E é bem verdade, a escravidão já existia há bem mais tempo que isso, mas fundamentada numa outra ideia, fundamentada na ideia de que aquelas almas africanas precisavam ser salvas. E aí, para salvá-las, era preciso cristianizá-las. E isso era uma outra ideia que envolvia que justificava a escravidão. No caso do racismo e da desigualdade de gênero, essa confirmação histórica acontece quase ao mesmo tempo e, por incrível que pareça, é bem recente. É de antes da Primeira Guerra Mundial. Foi quando a Europa resolveu, de uma vez por todas, dominar o restante do mundo, conquistar novos territórios. Eu vou falar pouquinha coisa desse ponto de vista assim, tão histórico e tão chato, mas que era algo como a Europa conseguiu fazer. Tem dois elementos. Primeiro, vocês já pararam para pensar que a abolição aconteceu no Brasil, que foi um dos últimos países, em 1888, e que a chamada Partilha da África aconteceu em 1894? É muito pertinho uma coisa da outra, que a gente trata na escola como se fossem eventos de eras diferentes, mas eles são dois momentos que dialogam demais, né? Se você perder o poder sobre uma massa de população africana que estava a seu serviço, né, olhando do ponto de vista da Europa, por 300 anos, era preciso encontrar outra forma para deixar essas pessoas sob o seu domínio, sob o seu controle. A Europa, a gente aprende também que aquilo que gerou a Primeira Guerra Mundial é uma briga lá entre um atentado terrorista que matou um imperador da Áustria e pronto, começou a Primeira Guerra Mundial. Só que não é bem assim, né? A Primeira Guerra Mundial tem uma única causa, que é a disputa entre nações europeias por novos territórios. E eles não brigavam mais, não estavam guerreando mais dentro do próprio solo do território europeu. Eles estavam guerreando tudo para fora, na Ásia e na África. E aí eu trouxe alguns números que dão essa materialidade para isso. Vamos tentar ver. Entre 1876 e 1914, a Inglaterra aumentou seu império em 10 milhões de hectares. Em 1897, ou seja, pouquíssimo tempo depois dessa partilha da África, 1/4 da superfície territorial, né, que não é oceano, da Terra foi redistribuída entre meia dúzia de países europeus. Em 1914, no ano da Primeira Guerra Mundial, não havia um só Estado independente no Pacífico. E a gente esquece que essa dominação toda tem uma dinâmica de gênero que é fundamental, porque desse período a gente só tem os homens controlando o poder, o mundo, as terras, né? É uma dinâmica de gênero que a gente esquece e que vem desde o período do século XVI, das grandes navegações, quando eles chegavam no território e eles chamavam esse território, mesmo cheio de indígenas, aqui na América, por exemplo, do quê? De terra virgem, já justamente fazendo a aproximação entre as mulheres e uma categoria da natureza, né? E essa categoria da natureza acabou, inclusive, organizando toda a leitura de dominação do período. Quer ver? Eu vou mostrar isso para vocês. Aqueles homens que são... eu vou até passar para a raça, depois eu volto ali no Domus. Aqueles homens que são considerados inferiores, porque são africanos, apareciam na literatura científica da época como o quê? Como seres... olha só, essa frase do Cuvier, que é paleontólogo, né? Ou que criou a paleontologia. Ele diz assim, a forma dos africanos se aproxima do animal, cuja inteligência nunca é suficiente para chegar a estabelecer um governo regular.
E aí a África, nesse período, se torna, ao mesmo tempo, um lugar no tempo e um lugar geográfico. O que é um lugar no tempo? É o lugar do primitivo, daquele que é rude, daquele que é selvagem. Um lugar no tempo na medida que a África representa aquilo que a Europa foi no passado. Então, os africanos são seres primitivos, ligados à natureza. E são rudes, por excelência. As mulheres também. Tá vendo? Olha, uma categoria da natureza que precisam ser controladas para chegar numa situação de civilizada, para chegar num patamar igual ao do homem europeu, que se transformou também no século XIX nesse sujeito universal. Tanto que uma palavra muito usada para designar as mulheres é a ideia de domesticar. É preciso domesticar as mulheres, é preciso civilizar os africanos. E domus, em latim, quer dizer o quê? Quer dizer lar, quer dizer senhor. Quer dizer, domesticar as mulheres significa colocar elas sob o jugo, sob o controle de um outro homem, né? De um senhor. Essa lógica da dominação do século XIX, ela envolve também uma coisa que a gente vê com muita frequência, que é a infantilização de mulheres, pessoas pobres e africanos, né? Ou descendentes de africanos. Vocês podem ver que uma das coisas que é mais moda no mundo é as mulheres, é sempre tendência, né? Se vestirem como crianças, né? Se portarem como e se ornamentarem como crianças. Os babados, os laços, tudo isso leva a uma infantilização das mulheres. Também uma outra questão você já viu gente muito rica falando com pobre? Essas pessoas sempre infantilizam essas pessoas pobres, como se elas não tivessem uma capacidade de ler a própria condição, como se elas não tivessem capacidade de organizar o próprio pensamento, tomar as próprias decisões. É justamente isso que, em termos de classe, justifica, inclusive, ditaduras, né? Porque diz o povo não sabe votar, o povo não sabe se comportar, então é melhor que a gente retire desse povo, né, a capacidade deles de tomar decisões em nome de toda a sociedade. E os africanos também, são pessoas, ou os africanos ou os descendentes dos africanos, são pessoas tidas como pessoas que são selvagens e que não conseguem se inserir na sociedade capitalista, né? No caso das mulheres, que é o tema do nosso curso, como é que a gente faz para que uma mulher entre para a história, né? Como ela seja reconhecida como um sujeito dentro dessa lógica que eu acabei de apresentar para vocês. A gente tem 3 formas de entrar para a história: ser esposa, amante ou companheira de um homem famoso. Aí a gente entra para a história. Vocês conseguem pensar em exemplo? Pode escrever no chat aí. Quem que vocês conseguem pensar? Deixa eu ver se o chat aparece para mim, que eu estou na tela cheia. Que exemplo vocês conseguem pensar de mulheres que entraram para a história só por conta disso? Aí a gente pensa em alguns, né? Tem gente que adora a história da Domitila, da Marquesa de Santos. Aí você pensa, porque ela foi amante do Dom Pedro. Tem gente que também lembra muito de Anita Garibaldi, ainda que ela tivesse toda uma atuação dentro do movimento pela independência do Brasil, ela é lembrada por ser esposa do Giuseppe Garibaldi, que em 1850 lutou pela... ele entra para a história como um mito da esquerda, mas ele não era tão assim, né? E nem a Anita Garibaldi. Mas, enfim, eles entram com esse... por serem exemplos de uma luta de independência dos países da América e também pela própria unificação italiana depois, né? E na sequência a gente lembra de mais quem? De Dandara, a gente lembra de... Gente, não tá aparecendo no chat para mim, eu tô tentando ver. Alguém escreveu alguma coisa? Escreveu, Gláucia. Ai, me ajuda. Diana, Evita Peron, Michelle Obama, Leopoldina, Domitila, Dom Pedro e Marquesa, Yoko Ono, Jacqueline Kennedy e as primeiras damas na atualidade. E as primeiras damas todas. Essa coisa de primeira dama é outra coisa que te falar, viu? Mas, enfim, essa lógica acontece muito.
E vocês viram que eu tô até, vou contar uma fofoca, eu tô até lendo a biografia do Obama, e ele tenta falar bastante da Michelle, né, assim, mas todas as vezes que ele fala da Michelle, ele fala para falar que ela tentou fazer ele desistir da carreira para cuidar mais da casa, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que ele valoriza a preocupação dela com os cuidados da casa, com as duas meninas que eles tiveram, ele coloca como se fosse uma questão dúbia, sabe? Como se fosse uma questão paradoxal, assim. Mas, enfim. Outro jeito da gente entrar para a história. Ser vítima de uma grande tragédia. Isso, então, nossa, a primeira que me vem na cabeça, Joana d'Arc. E vocês já repararam que a gente tem mania de lembrar da Joana d'Arc? E é uma tristeza, porque a mulher ela lutou no exército francês para transformar a França em um país que não tivesse domínio inglês. Os franceses prenderam a mulher, entregaram ela para os ingleses, e ela foi queimada em praça pública. É uma grande tragédia, assim, é um troço absurdo. Os próprios franceses entregaram ela para os ingleses. Então, assim, é uma coisa que eu não sei nem dizer. E aí ela vira um ícone. Quer dizer, então vocês pensam que nossos ícones são amantes de alguém ou vítima de uma grande tragédia que morreu em praça pública. A terceira forma é ser uma mulher fantástica, simplesmente extraordinária, fora dos padrões. E aí não basta você ganhar um prêmio Nobel, você tem que ganhar 2, como, por exemplo, a Marie Curie, que é a única do mundo que ganhou 2 prêmios Nobel na categoria de ciência. Não existe nenhuma mulher do nível dela. Quer dizer, não existe nenhuma mulher, nenhum homem do nível dela. Né? O outro homem que tem 2 prêmios Nobel é um de ciência e outro da paz, que é o Linus Pauling. E essa mulher conseguiu 2 prêmios Nobel só de ciência. Então, assim, você tem que ser fora da média, fora da curva, e mesmo assim tem que ser lembrada de um jeito esquisito, porque eu não aprendi sobre o Linus Pauling, todos os meus professores falavam, adoravam o Linus Pauling. Sobre a Marie Curie, ninguém disse um A. Minha proposta aqui no curso para desenvolver com vocês é qual? Eu quero trabalhar 4 coisas. Primeiro, eu quero ir além, quero superar essa continuidade de que é possível diferenciar quem pensa o feminismo na sociedade de quem luta para mudar na sociedade, sabe? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem uma dimensão, a gente tem uma noção também que é muito complexa de que só é feminista quem estuda o feminismo, não quem faz feminismo. E eu estou falando isso para vocês não porque eu acho que vocês estão erradas, porque durante muito tempo eu também achei isso, sabe? Principalmente porque tudo que eu fiz na vida foi estudar, né? Eu sou bem classe média e daí tudo que minha família fez comigo foi me botar para estudar. E aí, mesmo estudando, eu tinha umas amigas que faziam parte de um grupo de estudos, que sabe, a Déia lembra disso, que a gente é amiga desde esse período, que fazia parte do era clube Déia, não era clube. Grupo de estudos, não, esqueci o nome, era um grupo de estudos feministas. E aí eu falava, gente, como é que eu faço para ser desse grupo, né? Não era grupo de estudos, não, tinha outro, coletivo feminista. Aí eu falava para elas assim, como é que eu faço para fazer parte desse curso, desse grupo? Eu quero ser feminista. Daí elas falavam, mas daí você tem que estudar o feminismo. Então a gente tem que romper com essa lógica de de que só é feminista quem estuda o feminismo. Quem estuda o feminismo é muito importante também, mas não é mais nem menos importante do que quem luta para mudar a sociedade, como a RAI, como as mulheres no mandato da RAI, como as mulheres do sindicato, como as mulheres sem terra, como as mulheres do MTST, como as mulheres de qualquer parte, de qualquer movimento. Então, nesse curso, eu vou tentar mostrar isso para vocês, que a gente tem que tirar essa hierarquia, desfazer essa hierarquia de que quem pensa a sociedade, quem pensa o feminismo, tem mais valor do que quem luta todos os dias para mudar a sociedade. Outra coisa que eu quero também desfazer com vocês, a ideia de que as mulheres notáveis têm também mais valor para o feminismo, porque elas conseguem derrotar os homens, derrotar o patriarcado nas suas trajetórias, do que as mulheres comuns. As mulheres comuns também têm valor, né? Elas também lutam todo dia para mudar a sociedade e também fazem parte dessa história do feminismo,
que é o nosso objetivo aqui do curso. Outra coisa que vocês vão perceber, eu vou tentar mudar o marco histórico privilegiado de que o feminismo também só acontece quando as mulheres se reúnem como mulheres para se organizar politicamente. O feminismo está em qualquer espaço, em qualquer agrupamento de pessoas que luta ou que pensa a emancipação das mulheres, tá? Então, minha proposta é contar a história das mulheres e delimitar definições de feminismo a partir da luta, da disputa e da própria experiência de cada uma de nós. E colocar a consciência feminista na própria formação do movimento. Não a consciência só na filosofia, sabe? Não, a consciência não está só em quem estuda. A consciência do feminismo está em qualquer momento em que a ideia de emancipação das mulheres pode aparecer. Certo? Até aqui, tudo bem? Até aqui eu posso voltar em algum ponto. O que vocês acham? Vou até pausa o share aqui para ver vocês. Ai, meu Deus, não consigo pausar o share. Stop, pronto. Até aqui tudo bem? Fez sentido? Ah, vocês pensaram na Dilma divorciada. Acabei de ver aqui a ideia de primeira-dama. Sim, sim, sim. Olga Benário. Até aqui, fez sentido? Vou continuar então, tá? Beleza, então vamos para frente. Qual é o outro ponto? Eu vou fazer agora com vocês uma espécie de volta no tempo para a gente ver quais foram os momentos da história. Deixa eu ver aqui o comentário da Helena. Muito interessante pensar nesse contexto do fazer feminista. As meninas... Isso, Helena! As meninas que atuam na escola, que fazem grupinho feminista, sabe? Elas estão atuando para a emancipação das mulheres. E, às vezes, a gente não vê isso, né? Não insere isso como um elemento também de luta por direitos, sabe? Perfeito, né? E aí, qual que vai ser esse segundo momento do curso? Nesse segundo momento do curso, eu vou falar... Do curso não, né? Da aula de hoje, especialmente. Eu vou fazer uma espécie de volta no passado com vocês. Eu vou falar desde do primeiro livro sobre a emancipação das mulheres, desde o primeiro momento da emancipação das mulheres até, do ponto de vista histórico, vamos dizer assim, de quem pensou essa condição. Porque a gente tem uma pergunta por trás disso, que é assim, a pergunta que a gente tem por trás disso é: quando foi que a gente começou a pensar a diferença entre homens e mulheres? Quando foi que a primeira mulher disse, olha, tem alguma coisa errada, o jeito que eu tô na sociedade não é o mesmo jeito que o seu? É essa volta que a gente vai fazer, tá? A Adri escreveu aqui que é muito importante pensar na pluralidade do feminismo, é muito importante. E aí o outro ponto, Adri, que eu vou inserir aqui é justamente pensar o feminismo como campo político, sabe? E como um campo político só, permeado por disputas, por gente que tem sonhos diferentes de emancipação, sabe? Quando chegou o feminismo negro, quer dizer, o feminismo negro sempre existiu de alguma forma, mas quando ele ganhou essa proeminência, ele chamou atenção para o fato de que a emancipação das mulheres só poderia acontecer se envolvesse determinados assuntos, sabe? As mulheres que lutam pelo feminismo, do ponto de vista da moradia, elas chamam a atenção que a emancipação das mulheres só acontece com direitos. Então, é muito importante também olhar para o feminismo como um campo político, que é permeado por disputas, sabe? Por sonhos diferentes de emancipação. Mas eu vou chegar lá também. Nesse ponto do curso, eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pensou historicamente a diferença entre homens e mulheres na sociedade. Eu brinco que um dos meus primeiros cursos que eu fiz na vida sobre feminismo e foi com a Quartim, sabe? Com a Maria Lígia Quartim de Moraes. E ela começava com a Mary Wollstonecraft. E eu falava assim, não, quando chegar a minha vez de ser professora, eu não vou fazer isso. Não, então mas eu me tornei o que eu mais temia. Eu vou começar com a Mary, vocês vão ver. Não tem muito jeito, é muito bom esse livro. Deixa eu voltar para minha... Aqui. Aí a gente tem esse livro que chama Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que foi um dos primeiros livros assim da era moderna, no século XVIII, que no meio daquela coisa, a Revolução Francesa, criação da filosofia, etc.,
ela, a Mary Wollstonecraft e a Olympe de Gouges eram amigas, e elas escreveram várias coisas sobre os direitos das mulheres e como que essa lógica burguesa, assim, né, vamos dizer assim, não, elas não criticavam a lógica burguesa, não, mas como essa constituição do Estado-nação com base em leis, quando tiraram o Deus do centro de tudo, estava esquecendo de colocou o homem no centro de tudo e esqueceu de colocar as mulheres, né? Aí tem um trechinho que eu gosto muito, essa é a capa da primeira edição, que parece que se você postar agora no Facebook, parece que nada mudou, mas cuidado, né? Não é assim. As coisas já mudaram bastante para as mulheres no século 18, 19 e 20, e graças ao movimento, e muitas delas graças ao movimento feminista. E ela diz assim: como nos insultam grosseiramente aqueles que assim nos aconselham a nos tornar dóceis animais domésticos. Vocês percebem que a crítica à feminilidade, à docilidade e à domesticação é a base de todo o pensamento de emancipação das mulheres em qualquer texto feminista, sabe? Seja do século XVIII, seja de 1949, que é um trechinho da Simone de Beauvoir que eu vou usar aqui. A base de toda a crítica à subordinação das mulheres reside na ideia de domesticação ou de feminilidade, né, que aparece depois. Por exemplo, a cativante doçura tão calorosa e frequentemente recomendada que domina mediante a obediência. Que expressões infantis, olha a infantilização, aparece também no texto dela. E quão insignificante é o ser que concorda em reinar mediante métodos tão sinistros, se referindo aos homens. Certamente, diz Bacon, o filósofo, o homem é aparentado das bestas por seu corpo, e se ele não for aparentado de Deus por seu espírito, ele é uma criatura vil e ignóbil. Ela já xingava os homens ali. De fato, me parece que os homens agem de maneira muito pouco filosófica. Olha só que interessante, ou seja, pouco racional, quando tentam assegurar a boa conduta das mulheres, tratando de mantê-las sempre em um estado infantil. Vocês percebem que isso, o outro trecho eu não vou ler, mas que ela já critica justamente do ponto. E ela não é necessariamente uma socialista, uma série de coisas, porque isso nem tinha tanto, já tinha, né? Mas não tão fortemente constituído no século XVIII. O que a Mary Wollstonecraft era, junto com a Olympe de Gouges, eram mulheres que estavam tentando dizer para essa nova filosofia que tirava Deus do centro e colocava a medida do homem no centro, que eles estavam subordinando as mulheres mediante essa ideia de domesticação e de infantilização, né? A diferença dessa forma como a gente constitui hoje em dia, que é muito mais baseado do ponto de vista da misoginia. A misoginia é uma palavra grega. Vocês percebem que aqui a gente está falando de subordinação e domesticação no século XVIII. Mas no século XV, isso já vai aparecer no formato... Eu devia ter colocado essa coisa do século XV antes, né? Mas enfim. Isso já vai aparecer num formato anterior àquilo, né? Numa outra roupagem, que é o quê? A caça às bruxas. Vocês já ouviram falar das caças bruxas? A gente que é mulher já ouviu bastante, mas na escola quase ninguém ensina, não aparece muito isso, inclusive na hora de falar da história da loucura no mundo, nos textos do Foucault isso aparece muito pouco, mas a caça às bruxas foi um evento que aconteceu antes das duas escreverem aquele texto, por isso que eu tenho que mudar esses slides de ordem, que foi o seguinte: a caça às bruxas é uma espécie de... A gente pode dizer que a caça às bruxas ela é a versão feminina da heresia. O que é isso? A igreja, no século XV, tentava controlar a fé, tá? Controlar a fé mesmo. Porque o que acontecia? O povo, não é que o povo não acreditava em Deus no século XVIII na Europa, no século XV da Europa. O povo acreditava muito em Deus. Ninguém não acreditava em Deus. Sequer existia a ideia de ateísmo direito. Todo mundo acreditava. Mas o que acontecia? Como a igreja não tinha muita capilaridade em todos os povoados, o que acontecia era uma espécie de religiosidade espontânea, sabe? De que as pessoas falavam assim, olha, como não tem um padre aqui na vila, vamos criar um jeito de adorar a Deus do nosso jeito, sabe? Uma espécie de... E criavam outras formas de religiosidade. Isso era tratado pela igreja como uma heresia. Por quê?
porque na visão da Igreja Católica, a Igreja é um mandamento, ela é santa, ela é também uma parte da santidade. Então, se você exerce sua religiosidade fora da Igreja, isso é tratado como uma heresia. A heresia das mulheres, ou seja, quando as mulheres se organizavam e falavam, não tem um padre aqui, vamos fazer uma coisa nossa para adorar a Deus, para as mulheres isso era chamado de bruxaria, tá? E aí, os padres, para combater a bruxaria, eles combateram com base num manual que chamava Maleus Maleficarum, que foi escrito em 1486. O Maleus Maleficarum, aí vocês vão falar assim, mas Cláudio, como é que você usa um livro que foi escrito por homens religiosos para falar da bruxaria? Como era um manual para caçar a bruxa, o que acontecia? Os padres precisaram descrever essa bruxaria. E quando eles descreveram a bruxaria, a gente acabou tendo contato com tudo que as mulheres faziam nesse período. Então, para descrever, eles acabaram registrando, sabe? Colocando no registro. E o que aparece nesse livro? Esse livro já foi modinha. As minhas alunas, teve uma época que elas baixavam o livro e falavam, quando elas tentavam ser Wicca, sabe, de outras religiões assim, elas baixavam esse livro e ficavam aprendendo a ser bruxa pelo manual dos padres, sabe? E tem até hoje, você acha o livro inteiro na internet. E aí, o que contém nele? Esse livro designa as mulheres como portadoras de uma luxúria insaciável, como se o fato das mulheres serem ligadas à natureza fizesse delas com sede de sexo o tempo todo. E isso é uma permanência que tem no imaginário das pessoas até os dias de hoje, na maior parte das pessoas, né? Também designa as mulheres como fracas biologicamente, não consegue subir numa árvore, não tem força física para nada. E esse livro também faz uma coisa que é muito impressionante, que é colocar o parto como uma atividade misteriosa. Eles falam, gente, como é que pode? Você vai lá, faz sexo com uma mulher, de repente a barriga dela fica enorme, e de repente ela põe no mundo uma outra vida, e a gente não se importa com como isso acontece. Tudo isso acontece na ausência da gente, né? A gente só faz parte os homens pensando, né? Do começo, e aí, inclusive porque os partos eram realizados entre mulheres, né? Eu estou falando do parto, mas não só o parto, todo o tratamento da gravidez, todo o conhecimento da gravidez, tudo aquilo era compartilhado entre mulheres que já tinham passado por aquilo. Então, elas sabiam receitar coisas, ervas, né, remédios, atitudes, coisas que podiam fazer para tornar a gravidez mais confortável. Não só isso, coisas para também realizar o parto, que os homens não se importavam antes do século XVI, assim, eles não se importavam nem um pouco com quem estava parindo ou deixava de parir, né? Quando surge a ideia de propriedade, aí eles começam a se importar, né? Porque eu quero saber se esse filho é meu mesmo, né? Eu quero saber se esse filho é meu mesmo e se ele vai ficar com a propriedade com esse pedacinho de terra aqui que é meu, né? Quando deixa de ser uma lógica comunal de produção da terra. E aí eu quero saber se esse filho é mesmo. E ao invés de entender a concepção como um problema central para descobrir se o filho é seu, eles achavam que o parto era o momento importante para descobrir se o filho é seu. Então, era ali que eles resolveram tomar as rédeas da situação, ver se o filho saiu exatamente daquela mulher, portanto, se o filho era realmente deles. E é aqui que começa a acontecer uma espécie de alienação do corpo das mulheres, né? E passar toda essa questão de concepção, de parto, de etc., para a ciência, que era reduto masculino. Mas ainda dentro dessa ideia de domesticação das mulheres, esse tudo eu estou tirando da Silvia Federici, vocês percebem nessa imagem, inclusive uma ferramenta que era usada nos tumbeiros, contra os escravizados também, né? Que eu não sei se isso existia de verdade, mas essa gravura existia, de que para impedir que a mulher ficasse reclamando muito, se colocava uma gaiolinha na cabeça dela para ela parar de resmungar. Essa é uma gravura inglesa do século XVII. Vocês topam ler comigo uns pedacinhos do Maleus Maleficarum, uns trechinhos do Maleus Maleficarum, que aparece no livro da Silvia Federici? Vamos ver como é que isso acontece? Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui.
Isso, cercamento da Europa, isso. Estamos na mão de homens obstetras. Até hoje a atividade do parto é vista como misteriosa, exatamente. Exatamente. Muito bom. Então vamos juntas, vou voltar aqui, tá? Annelisa, tem a ver com essas coisas. Eu ainda não vi essa série, mas tem a ver com essas coisas assim. Ai, gente, calma que eu botei um negócio errado. Agora foi. Existem 7 métodos. Opa! Existem 7 métodos por meio dos quais. Não está compartilhada a tela com a gente. Não tá? Ai, meu Deus, peraí, então Não. vou fazer tudo de novo. Calma aí. Porque para mim apareceu e eu acho que só deu uma bugadinha. Agora foi, né? Agora sim. Tá. Existem 7 métodos por meio dos quais as bruxas infectam o ato venéreo e a concepção do útero. Estão vendo só? O ato do sexo, né? E a concepção. Primeiro, as bruxas levam a mente dos homens a uma paixão desenfreada. Ou seja, aqui é a demarcação do começo da ideia de que as mulheres são culpadas pela violência que elas sofrem, porque elas enlouquecem os homens. Então, se elas enlouquecem os homens, quem é culpado pela violência sofrida? As próprias mulheres que enlouqueceram os homens. Né? Então, a ideia de culpabilização da vítima vem justamente desde o começo de que o capitalismo estava se formando, desde a ideia que a gente estabeleceu que essa vai ser a nossa forma de produzir riqueza. Então, primeiro, elas levam a mente dos homens a uma paixão desenfreada. A segunda forma, elas obstruem sua força geradora, porque isso causava muito também confusão nos homens. Como é que elas estavam grávidas num dia, não estavam grávidas no outro, como é que elas controlavam a natalidade. E isso causava também uma certa preocupação. Como é que elas engravidavam quando elas vêm. Eu estou aqui exagerando, né? Mas como é que elas conseguiam controlar a natalidade? Porque se ficar grávida era a função do corpo feminino, por que elas não estavam grávidas a cada 9 meses, né? Então, tudo isso gerava um mistério, entende? E se era misterioso, só podia ser bruxaria. Terceiro, removendo os membros destinados a esse ato. Quarto, transformando os homens em animais por meio de suas artes mágicas. Que isso eu tenho menos notícia, eu sei explicar menos, provavelmente coisa da fantasia dos homens, né? De que homens foram transformados em animais. Sexto, destruindo a força geradora das mulheres, já falei. Sexto, provocando o aborto. Sétimo, oferecendo as crianças ao diabo, que é uma coisa que a gente faz cotidianamente, né? A gente, antes de tomar café da manhã, vai lá, oferece uma criança ao diabo. Não faz o menor sentido, né? Então, isso faz parte da visão que se tinha nesse período do Maleus Maleficarum. E a Silvia Federici assim analisa: para que as mulheres não arruinassem moralmente, o que era mais importante, financeiramente, os homens, a sexualidade feminina tinha que ser exorcizada, ou seja, tinha que ser transformada no monstro. Então, o desejo feminino era preciso ser aprisionado, né? Uma outra coisinha aqui, um outro relato que aparece também no Caça às Bruxas é a acusação contra uma moça chamada Margaret Harker. Ela tinha 65 anos e a acusação que ela recebeu de ser bruxa em 1585 é maravilhosa. É assim, isso aqui é um trechinho do processo dela, contra ela, tá? É um documento histórico, é alguém dizendo. Ela colheu, é alguém tentando dizer por que Margaret Harker é uma bruxa. Aí ela diz, esse alguém diz, ela colheu uma cesta de peras no campo do vizinho, sem pedir autorização. Ou seja, praticamente um crime contra o patrimônio, né? É um crime de roubar peras. E isso foi entendido como bruxaria. Quando pediram que as devolvesse, ela tirou as peras no chão com raiva. Desde então, nenhuma pera cresceu no campo. Ou seja, a raiva dela fez com que nenhuma pera mais nascesse. Então, só pode ser bruxa. Não quer dizer que o moço parou de cultivar, porque também ficou com medo, né? Quer dizer que ela é bruxa. Mais tarde, o criado de William Golding negou-se a lhe dar levedura, ao que seu tonel para fermentar cerveja secou. Só porque ela pediu alguma coisa, não recebeu, pronto, a cerveja nunca mais fermentou. Ela foi golpeada por um oficial de justiça que a havia visto roubando madeira do campo do senhor.
o oficial enlouqueceu. Não porque ele fosse já perturbado da cabeça, a culpa era dela. Um vizinho não lhe emprestou um cavalo, todos seus cavalos morreram. Outro pagou-lhe menos do que ela havia pedido para um par de sapatos, logo morreu. É simples assim. O homem chegou perto dela e morreu. Não é que não existe penicilina no século XVI, as pessoas morrem horrores por qualquer coisa. Machuca o dedo, morre. Né? Não, a culpa é das mulheres. Um cavaleiro disse ao seu criado que não lhe desse leitelho, ao que não puderam fazer nem manteiga nem queijo. Então vocês percebem que isso vai gerando um movimento mesmo, não só cultural, mas que justifica toda a forma de produzir riqueza na sociedade, de que as mulheres são culpadas sobre tudo, né? Isso que eu já falei. Mais tarde, estou dando saltinhos no tempo, mas depois eu organizo isso aqui, essa visão foi sintetizada e demorou muito para ser sintetizada no século XX pela Simone de Beauvoir, agora já chegando mais perto dos nossos tempos. Ela escreveu o Segundo Sexo em 1949, gente. E naquele período, ninguém estava se importando com essas coisas que a gente viu sobre o século XVI. Ninguém estava perguntando por que as mulheres ganham menos, por que as mulheres são odiadas, por que as mulheres são vítimas da violência, nada disso. Mas Simone de Beauvoir resolveu fazer isso na filosofia, reunir tudo que ela sabia sobre esse tema, filosoficamente, e publicou um livro em 1949 chamado Segundo Sexo. Só que esse livro não teve impacto na filosofia, porque ninguém ligou para isso dentro da academia. Foi ter impacto aonde? No movimento social. Vocês estão vendo como é que é? Então, não dá para separar quem pensa a sociedade de quem faz o feminismo. Porque quem achou o livro da Simone de Beauvoir importante não foi a filosofia, foi o movimento social. E aqui eu trouxe só um trechinho para a gente se comparar a ela e a esse período, né? Logo no começo do Segundo Sexo, ela diz: hesitei muito tempo em escrever um livro sobre a mulher. O tema é irritante, principalmente para as mulheres, e não é novo. Quem é do movimento feminista sabe o quanto que, e tenta falar pelos direitos das mulheres na Câmara, né, da RAI, sabe o quanto pode ser dolorido e o tema pode ser irritante, e também não ser novo. A querela do feminismo deu muito o que falar. Agora está mais ou menos encerrada. Coitada da Simone de Beauvoir, achando que tudo acabou em 49. Todo mundo concorda em que as fêmeas na espécie humana constituem hoje, como outrora, mais ou menos a metade da humanidade. E, contudo, dizem-nos que a feminilidade corre perigo e exortam-nos: sejam mulheres, permaneçam mulheres, tornem-se mulheres. Todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente uma mulher. Cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade. Aqui ela diz assim: uma das formas de domesticar as mulheres, uma das formas de botar isso aqui na cabeça delas, cadê? Uma das formas de botar isso aqui na cabeça delas é com a ideia de feminilidade. Com dizer assim, ser mulher é vestir saia, gostar de flor, usar rosa, ter peitão, usar batom. Aí vocês vão falar assim: por isso que eu sou contra os padrões. Gente, mas o padrão muda com o tempo. O problema é se criar uma ideia de feminilidade. Você pode até trocar o padrão. Troca o padrão. Ser mulher é gordinha, como era no século XVI. Hoje, ser mulher é magrinha. Trocou o padrão, porque a ideia de feminilidade permanece. Você tem que exercer uma feminilidade para ser considerada mulher. E é essa feminilidade a gaiola que prende as mulheres, porque a gente passa tanto tempo se dedicando a essa feminilidade, que envolve inclusive a maternidade e o mundo de cuidados, que foi como eu comecei a aula de hoje, que sobra pouco tempo para a gente ser a gente mesmo, para a gente ser humano, né? Se dedicar à nossa própria humanidade. Pessoal, eu acho que eu já dei muito conteúdo por hoje. Deixa eu ver aqui se... todo o meu conteúdo programado já foi. Vocês gostariam de abrir um pouco, até para a gente se conhecer melhor nesses últimos minutos? Porque senão eu vou tacar conteúdo e aí é o fim da humanidade. Amanhã eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para a teoria feminista e um pouquinho sobre o movimento feminista no século XX, tá? Se eu entrar em teoria feminista agora, a gente vai chorar de cansaço.
Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Até aqui, fez sentido? Se quiserem pegar o microfone, se apresentar, tudo isso eu vou achar muito bacana, para a gente ter mais troca do que palestra também, sabe? E pode ser uma rodada. Podemos fazer, Silvia, assim? Sim, Gláucia, você conduz aí, se você achar que deve ser assim. Que bacana, senão também fica realmente um pouco cansativo, né? Legal as pessoas falarem, né? Sim. Quem quiser. Quem quiser, exatamente. Deixa eu ver aqui. Pelos comentários, às vezes elas se animam, né? Os primeiros comentários com o feminismo, os primeiros contatos com os feminismos são sempre desconfortáveis. São sempre, Ana, porque tem que essa coisa de romper com domesticação, com feminilidade. A primeira coisa, Ana, por que é tão desconfortável também? Porque as pessoas acham que ser feminista é uma espécie de se transforme primeiro, para depois transformar o mundo. Como se a gente fosse o centro do mundo, como se o feminismo não fosse política, sabe? Todo o resto é política. Sindicalismo é política, socialismo é política, luta pela terra é política, todo o resto é política. O feminismo não. Você tem que ser perfeita primeiro para depois ser feminista. Não é assim que as coisas funcionam, né? O feminismo é constituído num processo coletivo, de um processo político de organização, né? Então não adianta você parar de depilar o braço. O patriarcado não vai cair dessa forma, né? E isso também é dolorido. O que adianta é fazer política, né? A Laiana, o problema é ditar o padrão. O problema não é só ditar o padrão também, né, Laiana? Porque o padrão muda, é isso que eu estou dizendo. Se alguém dita o padrão e a gente vai lá e muda ele, porque a gente pressiona, o problema é existir uma ideia de feminilidade, sabe? Dizer, as mulheres têm que ter cabelo comprido, as mulheres não sei o que, as mulheres... Porque essa ideia de feminilidade confina a gente num grau de dependência e subordinação que é eterno, sabe? Atualmente, mulheres guerreiras, fortes, incríveis, também, é verdade. Aí, exatamente, Thalita, o que o padrão fez com a gente? O padrão colocou a gente assim, quanto mais coisa você realiza, melhor. Então, o que a Thalita falou é uma coisa interessante. Thalita, olha só, vem aqui comigo. A gente botou, as mulheres entraram no mercado de trabalho em peso no século XX. Em peso, em pé de igualdade com os homens, mesmo que não fosse no mercado de trabalho formal. Aí, o que aconteceu? A gente não mudou em nada as políticas de reprodução. Em nada. Não tem acesso a nenhuma política de reprodução social. Então, a gente continua parindo e continua trabalhando. Ou seja, as coisas só se somaram. A exploração só se somou, entende? E aí, para isso, a gente criou o padrão o quê? Para a gente se sentir bem? Eu dou conta de tudo, eu não sei o quê, entendeu? Deixa eu ver aqui a ideia. A gaiola da feminilidade é forjada pelos homens, exatamente. Mesmo que a gente pressione para mudar elas, né? A escamoteia a violência. A Helena, padrão é construção social, resultado da experiência de homens e mulheres. Infelizmente, nos submetemos. Mas, Helena, a gente é que se submete à experiência dos homens? Ou existe uma forma de dominação? É isso mesmo que eu estou querendo dizer para vocês. Sabe, esse modelo de dominação não é opcional, sabe, para a gente entrar. Não é opcional, entende? Não é assim, eu sou feminista, eu saí do modelo de dominação. Automaticamente eu estou fora dele, né? Dia 9 de março, participei da Tribuna Livre da Câmara. Fiz minha fala, após minha fala, foi aberto para os vereadores fazerem perguntas. Silêncio. Aí é uma variedade do silenciamento. Claro, Leia, esse aqui é o... Ignorar, né, as mulheres é um jeito de não levá-las em conta mesmo, dizer, olha, o que você falou não foi importante. Lourdes, se eu vou falar sobre feminismo negro, interseccionalidade, consubstancialidade, vou falar amanhã na teoria feminista, tá? Como eu entendo as vertentes, vou falar amanhã na teoria, tá? Elas começam juntas, depois seguem separadas, amanhã na teoria. Pode deixar. O nome que falaram do chat, que falaram aqui no chat, acho que é da Verônica, eu esqueci. Isso, Mariana, acumulou mais trabalho. Isso, exatamente, Helena. Vocês querem comentar no microfone, agora que eu já li todos os comentários? Fazer pergunta, voltar em algum ponto? Pessoal, quem quiser abrir o microfone pode ficar à vontade. Se de repente estiver tendo algum problema, a gente pode ajudar também.
Oi, estão me ouvindo? Sim, pois não. Bom dia. Tudo bem, Gláucia? Quem é que está falando? Deixa eu ver, peraí. Eliane. Oi, Eliane, prazer. Prazer. Bem, na verdade, Gláucia, eu fiz a pergunta lá, mas você vai falar amanhã, né? Mas eu queria trazer um pouquinho a percepção. Eu sou da área da administração, né? Então, eu trabalho a parte de comportamento organizacional e hoje, né, a nossa área, que é ciências sociais aplicadas e que tem aí, né, obviamente, uma intersecção grande com a área, né, de ciências humanas, mas a gente vê nas nossas pesquisas sobre gênero, né, e algo que eu venho identificando, é essa positividade. Então os estudos de gênero, né, eles ainda carecem. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu tô. Tá? Eu tô. Travou um pouquinho aqui, tá, né? E aí o que eu estou vendo é que a gente acaba reproduzindo, né, os nossos estudos, e até me gerou, depois de algumas pesquisas que eu fiz com mulheres, né, a nossa área ela está chegando sempre às mesmas questões, né? Então, o teto de vidro, aquilo que a mulher, né, essas pressões, e a gente chega sempre aos mesmos resultados. E diante do que eu venho pesquisando sobre as mulheres, eu vi que está faltando uma compreensão da teoria feminista. Eu acho e aí por isso eu comecei a estudar, não sou ainda uma estudiosa do feminismo, mas estou estudando, né? Justamente para tentar, porque eu acredito que hoje nós chegamos numa reprodução dos próprios estudos. E isso me incomoda um pouco, né? Por exemplo, e por que eu te falo isso? A questão do próprio empoderamento, né? Eu, depois que eu fiz um trabalho com as presas, né? Mulheres presas, de 2 anos, essa palavra eu já não uso mais, embora, se você for olhar, vai ter um artigo meu escrito o empoderamento. Mas, enfim, a gente avança. Porque esse empoderamento se dá no reconhecimento, né, da sociedade como um todo. Então, eu acho que hoje a gente avança, mas o olhar que eu tenho, e daí minha opinião, e aí até gostaria de te ouvir sobre isso, é do protagonismo, né? Eu acho que os avanços que nós temos, eu atribuiria hoje ao protagonismo conquistado em partes, né, Gláucia? Porque eu ainda continuo sendo calada em reuniões, né, interrompida em reuniões, eu ainda continuo sendo, né, e olha que diante das minorias eu ainda trago alguns, entre aspas, 1000 aspas, privilégios na condição de autoescolaridade, do que ocupo tal. Então, isso me remete, talvez, a uma compreensão, e te ouvindo falar, né? Inclusive, te parabenizo, é muito bacana quando a gente ouve falar e a gente vai bebendo disso, né? E vê a importância de, talvez, esse olhar mais esmiuçado sobre o feminismo em si. Eu acho que a discussão foi para gênero, e aí a gente colocou gênero como mulher, esquecendo que gênero é homem, mulher, identidade de gênero, e a gente esqueceu de olhar, né, toda essa história riquíssima, né, que você coloca ali, a própria Simone de Beauvoir esquece daquilo e já começa a dizer que, olha, mas elas resolvidas, bola para frente, né? Então, é muito bacana, assim, ouvir isso, porque eu acho que só vai, né, tomara que eu esteja certa na minha ideia de levar o feminismo para a área de ciências sociais aplicadas, que é um desafio, né? Porque, como eu disse, é uma área muito positivista, que está olhando causa e efeito. E, óbvio, não é causa e efeito, a gente não muda agora, a gente já teria que ter mudado, ou então começamos a mudança já. Né? Então, só para te ouvir um pouco. Perfeito, Eliane, nossa, você tocou num ponto que é muito importante mesmo. Acho que 2 pontos. A primeira coisa é o quanto gênero, a ideia de gênero, né? O que fizeram de gênero, não um conceito em si, mas o que fizeram é uma espécie de tapa-buraco mesmo, né? Aí você some com as mulheres, você some com a igualdade também, entendeu? Você some com a igualdade. Aí fica, não, aqui eu tenho uma comissãozinha de gênero, fala lá com eles, entendeu? É como se ali tudo se resolvesse. E o outro ponto que me interessa bastante é essa questão das empresas, do teto de vidro, que eu falei menos aqui, porque justamente a ideia é botar as coisas no tempo, assim, né, do curso. Mas se você quiser, a gente pode falar com a RAI e com a Escola do Legislativo,
A gente podia, o Rai tá ouvindo aí nós, a gente podia fazer, ver com a Eliane aí, a gente pode fazer um curso só sobre mulheres no mundo do trabalho formal, sabe? Se você quiser, assim, a gente pode fazer isso, porque eu trago dados de empresas, sabe? Eu já trabalhei com, sei lá, 100 das maiores empresas do país, no governo federal, entendeu? Justamente com essa preocupação. E aí eu posso aprofundar cada uma dessas coisas com vocês. Teto de vidro, ó, aquela, né, que voltou para Campinas, já voltou caipira. O teto de vidro, tudo isso, porque tem uma coisa que eu acho, que daí eu posso aprofundar com vocês, que é a questão do cuidado. Eu não sei se isso apareceu tão fortemente na minha... Ah, eu estava em Salto mesmo, Leia! Ah, no Sindimetal. Ai, que saudade, gente, de ficar indo nos sindicatos, de viajar a região. Eu podia estar aí com vocês, mas enfim. Aí o que acontece, Eliane? A gente pode dar centralidade para o cuidado, sabe? Porque o que acontece? O que as empresas fizeram foi dar toda essa importância para gênero e tudo mais, e não dar importância para uma coisa que é uma dimensão incontornável das nossas vidas, que é o mundo do cuidado. Porque por mais que eu não tenho filho, sabe, Eliane? Mas sou eu aquela que tem que cuidar quando alguém fica doente, porque eu sou a irmã mais velha também, além de tudo. Então, se a minha mãe ficar doente, você precisa ver. Minha mãe teve um AVC ano retrasado, que agora eu não sei, né? 2020 não existiu. Ela teve um AVC. Aí, menina, e para eu sair da escola, ficar 3 dias afastada da escola? Você acha que alguém queria me dar atestado? O médico falou, não tem atestado para a senhora, não. Eu falei, como não tem atestado? Eu estou cuidando da minha mãe, né? Não... Ele falou, não, o atestado é só para filho, é só para marido. Aí eu falei, é o quê? Nossa, fiquei furiosa, sabe? Aí eu tive que chegar, faltei 2 dias na escola, e cheguei lá na escola e falei, ó, gente, faltei 2 dias. Aí eles falaram, é sua palavra, né? Porque você não tem atestado. Eu falei, é minha palavra, se quiser. Aí eles até descontaram um dia, sabe? Eles acreditaram, descontaram um dia. Mas eu fiquei quieta, sabe? Eu falei, o mundo não tá pronto mesmo, é isso, sabe? Não vou brigar também por causa disso, entendeu? Um dia foi descontado. Mas aí, para você ver, a nossa dimensão de cuidados é fundamental na nossa vida, mesmo sem filho. E o que a empresa faz? Prefere ignorar. Você tem que trabalhar como se você não tivesse filho e ter filho como se não trabalhasse. Isso. Entende? Ô, Gláucia, eu estudo exatamente isso. A minha pesquisa é carreira e família. Então, eu fui nas empresas ver exatamente isso, né? Porque as pessoas acham que tem que haver um casamento, e mesmo havendo um casamento, não há direitos dentro das empresas. E aí as pessoas esquecem que quem não teve filho também cuida de alguém, e não há assistência nenhuma das empresas. As empresas, elas são protocolares, né? Então, elas... E aí, por exemplo, agora eu estou estudando casais homoafetivos, que piorou. Não há licença, essa questão de licença maternidade, paternidade. Então, é exatamente isso, Gláucia. Disso aí eu tenho bastante dados que dá para a gente... Ah lá, que legal! Para a gente trazer montar, também, se quiser. Entendeu? Ó, Rai, fica de olho aí, já temos projetos para o futuro. E aí, o que acontece é isso mesmo. Só que daí, o que a empresa faz? Ela não considera nem que a gente cuida, nem que o homem cuida, né? Porque daí, eu estou dizendo o homem mesmo que você seja homoafetiva, porque o problema é também do quanto que a gente disputa com eles no mercado, né? Não é só, você não precisa estar casado ou se relacionar com homens para isso te afetar também, entende? Não é uma questão de... Vocês estão vendo que às vezes a questão não parte da identidade, ela não começa com a identidade, ela começa como... a desigualdade, ela começa como a gente se relaciona, não por quem a gente é. Entende a diferença? Então, o que acontece? Pode ser quanto homoafetivo você quiser. Seu salário vai ser menor, né? Na empresa, no mercado de trabalho formal. E aí não vai ter esse reconhecimento dos cuidados, entende? E que daí era onde as empresas menos queriam ceder quando eu trabalhei com elas. Porque não tinha nenhum problema. Se você queria fazer palestra de gênero, trazer uma peça, tudo isso as empresas queriam fazer. Mas se você falava, podemos considerar a licença maternidade, a licença paternidade no tempo de serviço para progressão na carreira? Aí eles diziam, aí não. Aí não. Sendo que o cuidado é uma dimensão incontornável. Então é isso. Empoderamento também já era para mim, né? O empoderamento. Eu não estou usando também já tem um tempo, sabe? Protagonismo, eu gosto do sentido da palavra, não da palavra, sabe?
o sentido é importante, né? Porque a gente muitas vezes eu troco protagonismo por autonomia, Eliane, porque eu acho que a gente tem que ter direito à autonomia tanto quanto qualquer outro homem, sabe? O que nos torna humanos? É garantir o próprio sustento e poder tomar decisões sobre a nossa própria vida. Isso não é protagonismo da nossa vida, isso é ser autônomo, né? Isso é ter capacidade disso. E nossa condição, muitas vezes, não é autônoma, nossa condição, muitas vezes, é subalterna, né? Subalterna nas relações. Muitas vezes, aí vocês vão falar, mas é subalterna de raça diferente. Claro, subalterno de raça é diferente, subalterno de. Mas, de qualquer forma, eu estou falando de um sistema de dominação, entende? Que, evidentemente, muda de acordo com o tempo, de acordo com o país, de acordo com quem está envolvido nesse sistema de dominação, mas é um sistema de dominação. Obrigada, viu, Eliane, pela sua participação, que me ajudou a falar um pouco de outras coisas, que as meninas estão meio tímidas ainda também. Quem mais quer falar? Tem algumas questões no chat que não foram respondidas. O João está falando aqui comigo, ó, como se enxerga a participação dos homens na luta feminista? Não sei se já estava na sequência essa, se você está puxando aí. Não, pode ler para mim, eu gostei, porque eu estava concentrada na resposta da Eliane. Os homens Como na luta feminista. Se enxerga a participação dos homens na luta feminista? Sim, deixa eu ver outra aqui. Já puxa as demais aí, você quer que eu te ajude ou você... Não, agora eu achei. Obrigada, então, Silvia, eu vou olhar. A igreja, vocês falaram, quero comentar. A Laiana quer comentar, ó. Laiana, você quer ir falando enquanto... A Leia, eu vi o comentário da Leia. Ah, pegando o gancho de ser calada e interrompida, né? Vocês estão vendo? Peraí, deixa eu continuar. Os cuidados. Sim, mais cuidados. Laiana, você quer falar e aí eu já respondo? Você tá aí, mulher? Fala no mix. Glaucia, ela colocou aqui que o que ela ia comentar era sobre a terminologia do gênero, que a professora Eliane já comentou. Então tá bom. Acabei de ver. Obrigada, Silvia. Obrigada, Laiana, pelo comentário também. Então, a gente, só para continuar no comentário, né? Claro que gênero. O problema do gênero. Amanhã a gente vai discutir, tá? Então eu não vou me aprofundar nisso, no conceito de gênero. Amanhã eu vou entrar na teoria feminista e vou mostrar para vocês que os conceitos também têm história. Esse vai ser o ponto central. No caso dos homens, que tinha sido a pergunta, eu acho que não precisa ter papel, sabe? Não é um ponto tão importante assim. Pelo menos não no feminismo. Por que eu estou falando isso? Porque no feminismo, o feminismo, há um tempo, desde a pós-guerra, principalmente, pós-segunda guerra, o feminismo, ele não o feminismo só, sabe? Mas a esquerda inteira. Vamos dizer assim. Deixa eu fazer um pouquinho da história da esquerda agora. A pergunta tinha sido do João, é isso? Eu esqueci o nome dele. Que perguntou dos homens. Sim, é o João Scarpa. Ah, é o João, tá. É co-vereador do mandato coletivo nosso também. Ah, João! Legal. João, essa pergunta tem a ver, assim, um pouco com a história da esquerda, que eu vou tentar situar essa questão. No pós-guerra, principalmente depois do Stalin ter sido desmascarado, né, nas violências todas, o que aconteceu? Uma boa parte da esquerda começou a se preocupar com a auto-organização, sabe? De uma forma geral, a auto-organização dos movimentos sociais. Uma parte da esquerda começou a dizer assim, é preciso tratar os movimentos sociais como autônomos. Isso significa o quê na prática? Eu acho que o barulho do jardim está atrapalhando ou vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando para ouvir, assim, levemente o som barulho ao fundo, mas... Eu vou fechar a janela, então. Ok.
Sim, pronto. Então, nesse pós-Segunda Guerra, as organizações começaram a se preocupar com isso, né? Com como que a gente superaria aquela lógica de organização que o Stalin tinha colocado e que tinha dado errado, né? Tinha dado um problemão. E aí, uma boa parte da esquerda começou a se preocupar com a autonomia dos movimentos sociais, e principalmente de não tratar os movimentos sociais como correia de transmissão do Partido Operário, sabe? Como se os para entender que o movimento feminista não era uma extensão, uma correia de transmissão dos partidos trabalhadores, isso dentro da esquerda. Quando isso aconteceu, depois de maio de 68, o acúmulo todo que a gente teve nesse sentido girava em torno da ideia de que o movimento feminista precisa da sua auto-organização, precisa de autonomia para se organizar como mulheres, entende? Então, o ponto não é necessariamente pensar o papel dos homens, né? O ponto é necessariamente reconhecer a autonomia do movimento feminista. Isso é bem importante para a constituição da política em geral, sabe? Agora, obviamente que não tem nenhum problema vocês quererem debater a desigualdade, né, na sociedade, quererem perceber as múltiplas formas que essa desigualdade se reproduz e pensar saídas. Evidentemente que isso é um compromisso de todo mundo, principalmente pelo fato de que tem uma frase que eu adoro muito da Virginia Woolf, que ela diz assim, que ela passou a vida inteira tentando entender por que as mulheres são pobres, sabe? Desse ponto de vista, é fundamental entender que combater essa desigualdade, além de respeitar a autonomia do movimento feminista, né, e de reconhecer ela como um passo importante para a constituição da própria esquerda, envolve também lutar contra a pobreza e tudo mais. Exato, Leia. A Renata. Curiosidade da fala da Eliane é que, independente da posição privilégio, somos calados e interrompidos. Vocês estão falando bastante sobre isso, né? A Renata e Eliane e tudo mais, eu sei que isso faz parte, justamente, do nosso cotidiano, né? Nas organizações mistas, etc. Qual a melhor forma de combater isso? Existe uma coisa no próprio pós-estruturalismo nos Estados Unidos que fala que se a gente der nome para a coisa, ela vai parar de acontecer, né? Então, a gente colocou o mansplaining, o gaslighting, que são todos nomes chiques em inglês para designar as múltiplas formas de que a gente sofre com a sociedade. Mas vocês percebem que o mansplaining, o gaslighting, são apenas expressões dessa situação de subalternidade, dessa situação de dominação, sabe? Se a gente quer mudar isso, a mudança acontece pela via política, não tem como, sabe? Não adianta só se chegar numa reunião e escrever é proibido fazer gaslighting, é proibido fazer mansplaining, entende? Não é por aí, né? A gente precisa, para a gente superar tudo isso, a gente precisa justamente convencer o restante da humanidade de que somos humanos. Daí, você quer falar? Você ligou o microfone. Quer ajudar um pouquinho nisso? Você tem mais acúmulo nessas coisas? Não, é que justamente quando você falou da Virginia Woolf e tal, eu acho que é importante ressaltar que todo esse discurso da infantilidade, da fraqueza da mulher, da loucura, da irracionalidade da mulher, ele vem muito para impedir o acesso das mulheres à renda, aos espaços decisórios, à educação. Você mantém a mulher sob a dominação cultural e a dominação econômica, não é só o discurso, né? Todos esses mecanismos são feitos, não é à toa, né? Da mesma maneira que não é à toa o discurso racista de você tirar a capacidade
né, da alma, né, o mais A íntimo, humanidade, né? gozo, né, daquela humanidade daquele ser humano, o discurso em cima da mulher, né, é de uma dominação forte também nesse sentido. 70% das pessoas miseráveis no planeta são mulheres, atualmente, né? Então, é um discurso que visa impedir a participação na renda, nas decisões, a docilidade vem disso, as mulheres eram impedidas, você vê até no seu exemplo do Maleficário, né? Ah, ela foi pedir tal coisa, ela foi tentar roubar tal coisa. As mulheres eram colocadas numa situação de pobreza extrema e de havia um veto, né? Você não podia nem como, o cara é pobre, ele vai trabalhar vai roçar uma coisa, vai domar um cavalo do senhor, vai fazer, sabe? Vai construir. As mulheres, não, no que elas perdiam o marido, elas perdiam tudo. Então, essa é uma coisa importante no que você trouxe a Virginia Woolf, assim, o trabalho da mulher é um trabalho até hoje, né, o trabalho doméstico, sem renda. Espera-se que a mulher trabalhe, cuide de tudo, de cabeça baixa e sem receber um tostão, sem direito à propriedade, sem direitos trabalhistas, nada. A gente chama isso de amor, inclusive, né? Exatamente, tudo por Que amor. é amor? Amor é tudo aquilo que fazem no trabalho de cuidados e de graça para você. A Déia, gente, não está pedindo um salário para cuidar de ninguém, tá bom? Não é isso. Mas é o mínimo, tem a ver com o que a Eliane disse também. A Déia está dizendo que, no mínimo, podia valorizar, né? Podia ser entendido como parte da sociedade. A reprodução da vida não é fundamental. Quem é que acordou e veio fazer essa aula sem ter uma louça lavada, sem comer alguma coisa, sem ter uma roupa limpa, né? Ninguém, né? Nem que você tenha cuidado de você mesmo. E se você não faz por amor, é julgada. Mariana, é perfeito. Exatamente, a Thalita. Isso que vocês chamam de amor é trabalho não pago. Se você não faz, você é o quê? Uma péssima mãe. Você é uma péssima mulher. Que coisa feia. Você não sabe amar, né? Inclusive, você não sabe amar. E aí, se você não sabe amar, o que acontece? Merece morrer, né? Merece um monte de coisa. Tem um assassinato de mulher por semana na nossa região aqui em Campinas, Piracicaba, Limeira. E as meninas, vocês estão vendo? Tá... Odeia, você não acha que está morrendo cada vez mais cedo também? Você viu que as últimas todas tinham menos de 25? Eu vi. As 3 últimas menos de 25. Junta o casamento muito nova, né? O casamento infantil no Brasil é uma questão muito importante, né? E essas meninas, quando começam a se relacionar com 14, com 18, elas começam a ver que a situação está ruim e começam a dizer não. E a hora do não é que a vida delas começa a entrar em risco. Entrar em risco, é verdade, é verdade. Mas não sei, ideia de 10 anos para cá, eu acho que mudou muito. A gente não via tantas meninas assim. Então, eu acho que são também... É uma sensação, tá, gente, que não está baseada em indicadores. É uma coisa também que a mídia tem dado finalmente mais espaço. Então, eu acho que essa violência acontecia, mas ela não tinha também muita luz sobre ela, né? Não, claro, é verdade mesmo. É verdade, ele já tomou mais corpo de violência contra a mulher, né? Está consolidada essa ideia. A gente está conseguindo dados, né? Desde da Maria da Penha, a gente tem conseguido mais dados, tem conseguido mais denúncias, né? Essa violência tem vindo à luz, né? Coisa que era muito assim, matou mais uma mulher, a mulher morta. Era só em casos muito também famosos, extremos, exato. Que ganhava jornal, né? A mulher era morta, não tinha o ator da ação, né? Quando tinha, era em defesa da honra, né? Mas assim, quando eram casos muito assim, senão era mulher morta. Exato. Por providência divina, né? A violência não tinha nome. O povo aqui falando, a pova, na verdade, aqui falando,
Eu estou assistindo aula e cuidando da minha filha, eu estou assistindo aula e cuidando da minha irmã. Todo mundo tá vendo? Essa é a nossa vida, gente. E tá vendo como a teoria do feminismo não é tão demarcada assim? Quer dizer, pensar o feminismo é importante, mas olha a nossa vida. A nossa própria experiência já mostra as contradições e os limites da nossa humanidade na sociedade, né? A Helena, é interessante pensar como essa ideia de cuidados causa impacto na vida dos profissionais de educação. Trabalhei em uma escola onde o coordenador destacou que deveríamos cumprir nossa missão de mulher, educar com amor, claro, e quase de graça. Tá vendo, Helena? E nosso salário de professor é como? Baixíssimo, né? Por quê? Porque ele está ligado com a ideia de cuidados, de amor. E amor não se paga, né, gente? Um amor você só dá um valorzinho simbólico, né? É por isso que as profissões de cuidados são tão desvalorizadas, assim, né? Porque já é uma coisa que a gente já faz de graça, por que a gente vai ser valorizada por fazer isso na escola ou no hospital, né? A Lourdes, e isso é em todas as atuações, se não fizermos, somos ruins, as maldosas, somos as bruxas, né? Que vocês, as bruxas lá, somos igual esqueci o nome da moça lá, da Mary, que joga a pera no campo do Senhor e ele não cresce mais. E não tem reciprocidade, não só, Lourdes, não tem reciprocidade, isso aí a gente já não está nem mais esperando, não tem valorização da sociedade, sabe? E não só monetária, não tem valorização no sentido de reconhecer essas horas de cuidado, de reconhecer isso como parte da reprodução da vida. É isso. Vocês já repararam? Nenhum trabalhador... Eu vou usar o exemplo da fábrica, porque a Silvia Federici tem uma frase que é linda também. Ela fala assim, o corpo é para a mulher, o que a fábrica é para o homem. Então, vou usar essa metáfora. Nenhum homem chega numa fábrica para trabalhar com uniforme sujo, sem comer. Chega lá e fala, ô, patrão, eu não comi nada, me dá aí um rango. Eu tô com uma roupa toda suja, você pode me dar uma roupa limpa? Não. Todo esse trabalho feito antes da fábrica abrir, estou usando aqui como uma metáfora, tá? Eu sei que a fábrica tem terceiro turno, hoje em dia tudo já mudou. Mas todo esse trabalho feito antes desse operário chegar no trabalho é feito por uma mulher, entende? É uma massa enorme de trabalho, que inclusive está cuidando do filho desse casal, que inclusive vai ser o futuro trabalhador dessa fábrica, né? É a reprodução da vida que chama. E muitas vezes a gente não olha para a reprodução da vida como um processo de dominação. A gente acha que a dominação só está na extração da mais-valia, né? Para quem é mais marxista. Quem não é, não precisa pegar o shade e a provocação. Mas quem é marxista precisa. Que é, a gente acha que a dominação só está quando você tira a mais-valia. Não está em outros lugares, como no racismo, por exemplo, né? A Ana, é por isso que cada vez mais temos que educar meninas. Ana, sinceramente, depois de tudo que a gente falou, você acha que é um problema de educação, de formação política? Pense aí comigo. É um problema de formação política? Não, formação política mas é um problema de formação de educação formal? Exclusivamente? Claro que se a gente olhasse globalmente para o problema da desigualdade na escola, muita coisa ia mudar, mas, né, não é um problema só de dar informação para as pessoas, porque o sistema se alimenta disso, né? É um problema de pensar como que a desigualdade se constitui. Mariana, lembra do Maluf, as professoras não são mal pagas, são mal casadas. Claro, totalmente. Lembra que o salário foi congelado até 2036, vou chorar, não me lembra disso, Laiana. E que isso vai afetar mais ainda mulheres, já que a grande maioria é professora, servidora pública, ensino privado. Gente, já teve até que... Aí, o que eu gosto que o Silvio Almeida falou isso, aí mais gente começou a prestar atenção. As pessoas acham que a PEC do teto dos gastos não tem nada a ver com feminismo, sabe? Gente, quanto menos o Estado investir em escola, colégio, creche e hospital, mais a gente vai trabalhar. O Estado só pode abrir mão desses serviços e fazer uma PEC limitando o gasto público, porque ele tem um exército de reserva muito grande, que é a população negra, o Silvio Almeida fala isso, e um monte de gente, um monte de mulher que vai cuidar, porque esse trabalho vai ser feito. Ou vocês acham que vai chegar no fim do dia, as crianças vão estar cagadas, os mais velhos vão estar sem cuidado, sem alimento, sem banho, sem remédio? Não vai. Isso nunca vai deixar de acontecer. Nós vamos fazer esse trabalho.
Então, tem gente que acha que assim, a PEC do teto dos gastos não tem nada a ver com a luta feminista. Eu vou falar disso em alguns grupos no Facebook, alguém vai lá e responde. Não, eu não estou falando do Bolsonaro, estou falando de violência contra a mulher. Eu digo, e por que vocês acham que as coisas andam separado, né? Porque agora, então, a gente vai ter um salário congelado até 2036, que envolve justamente o servidor público, que é o único lugar que as mulheres são quase o mesmo número que os homens, porque é por concurso público, não é por o sexo do trabalhador, que é o único lugar que nós somos maioria como enfermeiras, como ensino primário, como ensino educação básica no geral, sabe? Que é o único que vai afetar 1 milhão de mulheres e que, não só isso, né, Laiana, que a gente entrega direitos para a sociedade. O servidor público, a servidora pública, o que ele faz? Entrega a Constituição de 88 na mão das pessoas. É isso, né? Mas, enfim, no momento, meu amor tem preço, porque investi em todo esse amor. Que será que é o Lourdes que dizer? O salário de professor também é desvalorizado, exatamente, Nelise, pela questão histórica de que a mulher casava antes, exatamente. A Ana, que a Agatha perguntou pelo YouTube sobre a dependência social. Salvo engano, havia povos em que a viúva se condenava a morrer junto com o marido. Então, tem eu não sei sobre essas coisas muito antropológicas, Agatha, mas se vocês quiserem, tem uma coisa da... Esqueci o nome dela. Mas, enfim, tá no Pode o Subalterno Falar. Vai, ideia, me ajuda a lembrar o nome dela? Ela fala de uma cerimônia na Índia que apareceu na novela até no Caminho das Índias, que se matava as viúvas, justamente para elas não constituírem um fardo nas famílias, já que elas não tinham mais maridos, então elas tinham que ser mortas. Mas essa cerimônia foi proibida na Índia também, né? Eliane, o Brasil é um dos poucos países com conceito maternidade e paternidade não são vistos juntos, exatamente. A gente falou um pouco disso. A Ana, agora que usou a palavra corpo, lembrei do conceito da necropolítica, viu só, do MDB, e como os corpos femininos são cada vez mais mutilados em prol da feminilidade. Boa, Ana. Exatamente, e como o nosso corpo e o das pessoas negras, eles andam... por mais que tenha uma questão, evidentemente, de classe, de diferença entre a África e o Brasil, mas como os nossos corpos são parte desse... A falta de autonomia desses corpos é importante para entender o processo de dominação mesmo, né? Deixa eu ver a Mariana. O patriarcado serve ao capitalismo, claro. A gente vai falar amanhã desses conceitos. A Agatha perguntou sobre as bruxas e a loucura. Há uma origem na histeria como doença da mulher, que tem tudo a ver com a caça às bruxas, Agatha. Suas perguntas são boas, hein, Agatha? Que o Foucault não esqueceu disso, né, no História da Loucura. Ele esqueceu de contar como é que isso aconteceu. Então, a gente não sabe muito. Né, como é que a ideia de ter um útero, de repente, foi mapeada diretamente para a ideia de ser louca. Isso não está na História da Loucura do Foucault. Porém, a gente sabe que o Freud partiu disso, né? Que toda a descoberta... Isso é muito interessante. Toda a descoberta do inconsciente do Freud, que já tinha aparecido em outros neuromédicos, vamos dizer assim, que na época não tinha psicologia, né? Já tinha aparecido como indício em outros médicos. Todo o trabalho do Freud, a descoberta do inconsciente, tinha a ver com essa busca para entender a histeria, né? A loucura ligada às doenças do corpo das mulheres. E isso não é uma coisa assim, por mais que toda a escrita do Freud tenha sido bastante equivocada em termos de raça e das mulheres, toda a ideia que ele faz depois é meio esculhambada, né, de raça das mulheres, ainda assim, a centralidade que ele tem é justamente na busca pelo inconsciente, né, e da compreensão do inconsciente. E foi no inconsciente, nessa busca pelo inconsciente, que ele percebeu justamente o nosso papel na sociedade, né, e o quanto que as mulheres precisavam esconder as coisas, né, recalcar as coisas, botar para dentro do inconsciente para não ter direito nem a falar, né, nem a se expressar, nem a acertar esses problemas. E tudo isso virava problemas e neuroses depois, né? O que eu quero dizer com isso? Que as mulheres são especialmente neuróticas. O Freud tentou convencer a gente disso e não conseguiu, nunca conseguiu convencer ninguém disso. Mas há uma história, né, de ligar as mulheres à loucura há muito tempo, exatamente.
Mariana, o trabalho do cuidado sendo ainda mais desvalorizado, exatamente também. A gente acha que é um pouco isso. Para não ficar muito cansativo, eu acho que a gente podia já pensar em encerrar com as últimas questões. Claro, né? E adoece a sociedade, né, Thalita? É exatamente isso. Gláucia, eu anotei, fui acompanhando, né, o que você respondeu. Eu anotei duas questões, me perdoe caso você já tenha respondido, mas eu vou falar só porque eu acabei não ouvindo a resposta. E também vou lembrar que, como as pessoas no YouTube não têm acesso ao chat do Zoom, muitas vezes foi se debatendo aqui no chat do Zoom e o pessoal do YouTube não acompanhou esse raciocínio, tá? Perdoa, YouTube. A primeira pergunta é se a Igreja Católica teve peso significativo para o patriarcado. E a segunda questão é se o empoderamento feminino é real ou moda. Se você puder falar sobre essas duas. Não, ótimo. É bom que eu acho que foi justamente onde eu passei mais rapidinho. Perfeito, as duas perguntas. Sobre a Igreja Católica, primeiro. Sim, é que eu estou pensando em como organizar. A Igreja Católica tem um papel muito importante nisso. Mas, se a gente vai olhar exatamente como se conformou quando e como se conformou essa forma de dominação das mulheres, tem tudo a ver com a formação do capitalismo, quando o capitalismo se constituiu como sistema. Por isso que eu insisto com vocês que a ideia da forma como a gente produz riqueza ser a base dessa dominação, entende? Então, assim, a igreja é uma parte importante, foi uma parte importante disso, nesse período do século XVI, na medida em que, que organizou um pouco as relações sociais, ajudou a dizer que o casamento tinha que acontecer nesse formato e não em outro, que a igreja já existia antes disso, e o casamento não necessariamente era nesse formato que a gente vê. Então, o que eu quero dizer é que tem muito mais a ver com a forma com que a gente produz riqueza do que necessariamente exclusivamente com a igreja, ainda que as coisas tenham dado combinadas. A outra coisa que vocês falaram é sobre a questão do empoderamento, que eu passei muito rápido, né? O empoderamento é um termo que a gente tirou do inglês, a gente pegou emprestado do inglês, que é empowerment, né? Essa ideia de empoderamento, ela tem escondida o quê? Se a gente pegou do inglês, a gente pegou também dos Estados Unidos, né? No caso específico da palavra empoderamento, não foi da Inglaterra. E ela tem escondido o quê? O sonho americano, que a gente não tem no Brasil, esse sonho americano. E o que é o sonho americano? O sonho americano é a ideia de que eles constituíram uma república liberal, uma república liberal em 1776, na independência, e que essa república ela dá condições iguais para todo mundo viver. Esse é o sonho americano. E que qualquer um pode vencer na vida lá. Como eles não vieram, não foram fundados pelas sociedades do antigo regime, por gente chique que fosse da nobreza da Inglaterra, essas coisas todas, o sonho americano envolve a ideia de que qualquer pessoa sem sobrenome, sem linhagem, sem qualquer coisa, pode vencer na vida e se transformar em alguém tão importante quanto o rei da Inglaterra. Essa é a visão do sonho americano. E aí o que acontece? Por trás disso existe uma visão de meritocracia, que envolve a ideia de que se você trabalhar duro, você chega lá, já que as condições são iguais para todo mundo. Entende? Eles partem dessa ideia, as condições são iguais para todo mundo. E aí o que acontece? O movimento negro, o movimento feminista bagunçou essa ideia de sonho americano. Né? A Julie Jordan, a Kimberly Crenshaw, a Bell Hooks, todo mundo bagunçou esse sonho americano, porque disse, olha, esse sonho americano aí deve ser para as pessoas brancas, porque a gente não tem condições de igualdade, né? Ou a gente não tem condições de igualdade como mulher também, porque nos Estados Unidos também a gente tem essa diferença. Mas dentro da lógica do sonho americano, se criou a ideia de empoderamento, entende? Porque daí se você se auto-empoderar, se você se considerar muito, se você mudar a visão sobre você, você vai chegar lá, sabe? Você vai chegar no sonho americano. Essa ideia não tem nada a ver com a gente no Brasil. Nada. Não tem nada a ver com a gente aqui. Não faz parte das nossas coisas. A gente tem outra lógica racial, que é com base na democracia racial, que não é com base na diferença
racial como é nos Estados Unidos. A gente tem outra lógica de formação que não tem nada a ver com essa ideia de empoderamento. Então, ela é descabida historicamente, sabe? E, além do que, ela se perde com essa palavra a ideia de que o feminismo é política, e, como tal, ele é permeado por disputas. Feminismo é política, não é, a ideia de que se você se salvar, você salva a humanidade, né? Porque a sociedade não é a soma de indivíduos. A sociedade não é a soma de eu, mais a Silvia, mais a Déia, mais a Adri. Não é. A sociedade é constituída pela a forma que a gente se relaciona, por relações sociais, não por soma de pessoas, né? Então, acho que é isso que eu queria dizer. Espero ter ajudado, gente. Só antes de passar para o encerramento, a Léa levantou a mão, não sei se ela quer... É verdade. Quer falar, Léa? Eu quero sim. Sou da área da psicologia, né? E você tocou num ponto que da histeria, né? E quando a gente fala sobre essa questão de histeria, histerismo, a gente sempre parte da questão daquela época, tinha essa visão de que as mulheres que estavam naquele momento, elas eram reduzidas as questões da feminilidade dela dentro da época daquele momento, né? Então, quando se parte do pressuposto de toda essa história que você trouxe para a gente, da questão das bruxas, né? Parece que tudo vai se modernizando na questão, e naquela época se modernizou porque não podia mais colocar as mulheres na fogueira, né? Então, o método deles era achar um outro método mais sofisticado para épocas deles, prender e reduzir as mulheres. Então, as mulheres que já não tinham suas funções domésticas por conta da paralisia, por conta da questão disso mesmo, de reduzi-las à questão do útero, eles falavam, até os médicos, né? Porque Freud não vem para inventar a histeria, Freud vem para estudar a histeria, né? E daí se colocam as mulheres nos manicômios. Por quê? Porque elas eram propriedade dos homens, né? Como que o pai ia justificar que estava prendendo uma filha dentro de um manicômio, né? E daí toda a nossa luta antimanicomial, né? E naquela época também tem o ato SERC, que faz uma provocação também dessa questão. E as mulheres, como educam seus filhos? Como são, né? Como essas mulheres lidam com seus filhos? Então, tem essa culpabilização também. Essas mulheres estão reclamando, mas por que elas não educam seus filhos para não serem os machistas, né? E na questão do empoderamento, esses dias mesmo, que eu falei na tribuna depois do dia 8, né? Uma forma que eles usaram de nos silenciar como Conselho Municipal das Mulheres aqui foi o fechamento da Câmara. Né, no dia 8, a gente tinha a plenária para a gente fazer uma mesa redonda naquele momento, e eles cancelaram a mesa redonda, né? E eu já tinha feito um ofício, uma pessoa, um homem, falou assim, mas essa palavra empoderamento não existe. Aí eu falei assim, não existe para quem está no poder, que são os homens. Nós, mulheres, infelizmente, temos que nos utilizar dessa narrativa para dizer que nós precisamos também estar no lugar de poder e, infelizmente, usar a dialogia do empoderar-se. Porque poder nos é dado constitucionalmente, né? Enfim, só para fazer essa reflexão, né? E eu quero dizer assim, Glaucia, que estou morrendo de saudade. Até mandei o link para a Paline Zamata, que trouxe você aqui, nos apresentou, viu? Mandei para ela uma mensagem. Muito obrigado, viu? Pelo lugar de fala também, tá? E empoderamento é assim, dentro da perspectiva do macho construído socialmente, ela não existe. Mas para as mulheres construídas socialmente, precisamos usá-la sim. É nossa palavra. E esse sentido que você apontou é interessante, né? A gente já tem os direitos, tem que fazer eles serem garantidos, né? Muito bom, Leia. Eu estou com muita saudade de rodar essa região, de ir para Salto, de ir para
Piracicaba, de ir para Americana, conversar com essas mulheres lindas. Mas, enfim, obrigada, Leia, pela sua fala, muito importante, ajudou a gente a entender outras questões também. Quando você falou das mulheres que educam os homens, amanhã a gente vai falar um pouco mais disso, essa questão já foi bem resolvida, vamos dizer assim, pela Angela Davis, que ela diz, cuidar da família não necessariamente é ter o poder sobre ela, né? Cuidar da família é uma parte das nossas tarefas, é uma parte da nossa exploração também, né? Então, isso não necessariamente significa que somos chefes de família no sentido do IBGE, né? Mas não significa necessariamente que a gente tome as decisões. É isso, gente. Muito obrigada mesmo por vocês terem participado do curso, pelos comentários perfeitos. É muito bom ouvir vocês. E quando vocês comentam também, uma vai complementando a outra e mostra que o conhecimento não é só meu, né? Que o conhecimento é compartilhado e ele pode ser a síntese da experiência das mulheres também, né? Ele não está só, né, nas coisas que eu trago como reflexões de pesquisa, né? Não é exclusivo de quem pensa o feminismo. Obrigada. Ana, podemos fechar? Posso falar no finalzinho? Sim, podemos encerrar. Bom, Glaucia, excelente, né? Uma manhã super proveitosa, ó, super interagindo, o pessoal interagindo até agora, 11 horas da manhã, quer dizer, 2 horas de debate. Muito obrigada. Quer dizer que eu também, particularmente, aprendi muito e me senti até representada numa fala sua, quando você colocou, feminista não precisa ser estudiosa do feminismo, né? E eu sempre, assim, embora tenha vivido com mulheres, assim, muito próximas, que, principalmente, a Rai, minha amigona, desde 1900 e bolinha, trabalhei num gabinete, no mandato passado, só de mulheres, onde a vereadora criou a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara, outras participavam do Conselho da Mulher, então era aquele agito na questão de mulher, e às vezes eu ficava pensando, nossa, mas eu não fico estudando muito essas questões, né? Por quê? São opções mesmo, né? Na verdade, como você falou, falta tempo, eu gostaria de estudar tudo. Mas se você entra em tudo, você não tem tempo nem de curtir a vida, e eu dou muito valor para isso. Eu acho que até isso é uma questão do feminismo, né? Então, assim, eu sou engenheira civil, trabalho com habitação, meio ambiente, urbanismo. Então, nesse papel, eu já sou uma feminista, né? Tentando propiciar melhoria habitacional para as mulheres, uma cidade mais agradável, uma cidade mais inclusiva. Então, foi bem legal quando você falou, eu me senti bem representada, assim, né? De repente, cada um à sua maneira, e agora como vereadora, tentando até me colocar mais, participar mais dessas questões, mas é isso, né? Não precisa estar lá debruçada nos livros, debruçada nos estudos, mas eu estou fazendo esse papel, pensando sempre numa melhoria de vida para o cidadão, para todos, em especial para as mulheres, né? Então, quando você falou isso, eu achei bem legal mesmo. A gente tem que optar na vida também, senão a gente só vai ficar, né, entrando nas questões, estudando essas questões e acaba não... Até para fazer o que gosta, a gente tem que ser feminista, né? Não, estou a fim de pegar uma cachoeira. É o meu jeitão, vou pegar uma cachoeira e vou trazer quem quiser para curtir um final de semana legal, e é isso. E eu acho que agora, com todas essas questões aí, nossa, me senti assim muito bem com esse debate todo, foi uma conversa bacana. Então, só tenho a agradecer. Acho que eu queria falar só da Leia. Nós tivemos um problema também aqui, tentamos um requerimento para discutir, fazer uma audiência pública relativas a questões de gênero, né? Estava escrito gênero e transversalidade, e não foi aceito o requerimento. Tivemos que mudar alguns textos para que pudéssemos debater institucionalmente. Então, não é fácil mesmo, né? A gente tem visto na Câmara aqui, nós somos 4 mulheres, a Rai, eu, a Ana e a Alessandra, e os demais todos homens, né? Então, a gente passa por isso também. Bom, acho que é isso, só tenho a agradecer. A Rai saiu, que tinha um compromisso, e acho que amanhã nós estamos aí de novo, né, Glaucia, no mesmo horário. Espero que todo mundo entre. Teve horas que a sala estava com 50 e tantas pessoas,
55 pessoas. Muito bom para uma manhã de quarta-feira. Prazer em te conhecer, Gláucia. E aí, acho que é isso, né, Ana? Tem mais algum recado? Não, acho que encerramos aqui e lembrar que amanhã tem mais. Então, Exato. nos mesmos canais, o pessoal pode estar acessando e aí a gente finaliza o minicurso. Exato, amanhã tem mais, hein, gente? Amanhã é teoria feminista e que eu prometi aí um pouquinho da história do feminismo no começo do século XX. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos e até amanhã. Bom dia. Até, Obrigada, bom dia. até amanhã. Tchau. Bom dia.